O que fazer enquanto Deus está em silêncio? Existe um momento na vida em que o silêncio de Deus se torna a parte mais difícil da fé. Você ora, pede direção, pede respostas, mas nada parece mudar. Os dias passam, as circunstâncias continuam iguais e o céu parece quieto. E nesse silêncio a mente começa a trabalhar contra você. Pensamentos aparecem, dúvidas surgem, a ansiedade começa a crescer. Você começa a perguntar se fez algo errado, se perdeu o favor de Deus ou se simplesmente está esperando por algo que nunca vai acontecer. Mas o silêncio de Deus não é apenas um teste de paciência, é um momento que revela como você reage quando não tem controle da situação. E é exatamente aí que muitas pessoas cometem erros que tornam a espera ainda mais difícil. Neste vídeo, você vai entender o que fazer enquanto Deus está em silêncio e como permanecer firme mesmo quando não há respostas imediatas. Porque o silêncio não significa que Deus parou, mas a forma como você reage durante esse silêncio pode definir o que acontece depois. Não deixe a ansiedade decidir. Seus próximos passos. Quando Deus parece em silêncio, a maior tentação é agir movido pela ansiedade. Você começa a procurar qualquer solução rápida, qualquer caminho que pareça trazer movimento, porque ficar parado parece insuportável. A ansiedade quer resolver o problema imediatamente, quer eliminar a incerteza, quer recuperar a sensação de controle. Mas muitas das piores decisões que as pessoas tomam acontecem exatamente nesses momentos. Em Salmos capítulo 37, versículo 7 está escrito: "Descansa no Senhor e espera nele com paciência." Isso revela algo importante. Esperar em Deus não significa apenas não agir. Significa não agir impulsivamente. Quando você toma decisões movido pela ansiedade, você tenta criar por conta própria aquilo que Deus ainda está preparando. E isso cria novos problemas. O primeiro passo quando Deus está em silêncio é aprender a não permitir que o medo determine suas decisões. Porque muitas vezes o silêncio de Deus não está impedindo você de avançar. Ele está impedindo você de avançar na direção errada. Continue fazendo o que Deus já pediu, mesmo sem novas respostas. Um dos maiores erros durante o silêncio de Deus é pensar que tudo precisa parar até que uma nova direção apareça. Muitas pessoas ficam paralisadas esperando uma resposta específica, como se não pudessem dar nenhum passo enquanto não tiverem certeza absoluta do que Deus está fazendo. Mas na maioria das vezes, Deus já deixou claro o suficiente sobre como você deve viver hoje. Em Miqueias capítulo 6, versículo 8, está escrito que o Senhor já mostrou o que é bom: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Isso significa que mesmo quando não há uma nova direção específica, ainda existe um caminho claro de fidelidade. Você não precisa de uma nova revelação para continuar sendo fiel nas coisas simples. Continuar orando, continuar vivendo com integridade, continuar cuidando das responsabilidades que já estão diante de você. O silêncio de Deus não cancela aquilo que Ele já ensinou. Muitas vezes, Deus observa como você administra o que já recebeu antes de revelar o próximo passo. Se você permanece fiel no que já sabe fazer, sua vida continua avançando, mesmo que lentamente. Mas existe outra armadilha muito comum durante esses períodos, uma armadilha que faz muitas pessoas perderem a paz enquanto esperam. Não interprete o silêncio como rejeição. Quando o silêncio de Deus se prolonga, a mente humana começa a criar interpretações, e quase sempre essas interpretações são negativas. Você começa a pensar que talvez Deus esteja distante, que talvez tenha feito algo errado, ou que de alguma forma perdeu o favor dele. Mas essas conclusões geralmente nascem da ansiedade, não da verdade. Em Isaías capítulo 49, versículo 15, Deus faz uma pergunta poderosa: pode uma mãe esquecer o filho que ainda mama? Mesmo que ela esquecesse, Deus diz que Ele nunca se esqueceria de você. Isso mostra que a presença de Deus não depende da forma como você percebe o momento. O silêncio de Deus não é rejeição. Muitas vezes, é preparação.
É um período onde algo está sendo organizado fora da sua visão. Quando você interpreta o silêncio como abandono, a ansiedade cresce e sua fé começa a enfraquecer. Mas quando você entende que o silêncio pode ser parte do processo, sua perspectiva muda. Você deixa de lutar contra o tempo e começa a confiar no que Deus está fazendo durante esse tempo. E isso nos leva a um ponto muito importante sobre como viver durante esses períodos. Use o tempo de espera para fortalecer sua vida espiritual. Quando Deus está em silêncio, muitas pessoas entram em um estado de desânimo espiritual. Elas oram menos, se afastam da palavra e começam a se distanciar exatamente daquilo que poderia fortalecê-las. Mas o tempo de espera pode se tornar um dos períodos mais importantes de crescimento espiritual. Em Tiago, capítulo 4, versículo 8, está escrito: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Isso significa que mesmo quando você não percebe respostas imediatas, ainda pode se aproximar de Deus de forma intencional. Em vez de ver a espera como um tempo perdido, você pode usá-la para fortalecer sua fé. Orar com mais profundidade. Ler as Escrituras com mais atenção. Desenvolver uma confiança que não depende apenas de resultados visíveis. A espera pode se tornar um tempo onde sua relação com Deus amadurece. Quando as respostas finalmente chegam, muitas vezes a pessoa já não é a mesma que começou a esperar. Ela está mais estável, mais consciente e mais preparada para aquilo que Deus está prestes a fazer. Mas existe ainda um último ponto essencial sobre como atravessar o silêncio de Deus. Continue confiando, mesmo quando nada parece mudar. Chega um momento na espera em que tudo parece igual. As circunstâncias não mudaram, as respostas ainda não apareceram e a sensação de silêncio continua. É exatamente nesse ponto que sua confiança é colocada à prova. Porque confiar em Deus quando tudo está claro é relativamente fácil. O verdadeiro desafio da fé acontece quando você precisa continuar confiando, mesmo sem ver mudança imediata. Em Hebreus capítulo 10, versículo 35, está escrito para não abandonar a confiança, porque ela traz grande recompensa. Isso revela que a confiança não é apenas um sentimento. É uma decisão que você continua tomando, mesmo quando as emoções estão instáveis. Muitas das maiores transformações que Deus realiza na vida de alguém acontecem depois de um período de espera. Não porque Deus esqueceu de agir, mas porque o tempo estava preparando o momento certo. Quando você permanece firme durante o silêncio, algo dentro de você muda. Sua fé deixa de depender de sinais constantes e passa a depender do caráter de Deus. E é exatamente nesse tipo de confiança que a paz começa a crescer, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Vamos fazer uma oração juntos. Pai, neste momento eu coloco diante de Ti todas as áreas da minha vida, onde tenho sentido silêncio e espera. Tu conheces cada oração que fiz, cada pergunta que passou pela minha mente e cada momento em que a ansiedade tentou tomar conta do meu coração. Muitas vezes, eu quis respostas imediatas. Quis entender exatamente o que estava acontecendo e quis ver mudanças rápidas. Mas hoje eu escolho confiar no Teu tempo. Como está escrito em Salmos capítulo 40, versículos 1 ao 3, aquele que espera no Senhor é sustentado e recebe nova esperança. Ajuda-me a permanecer firme enquanto espero. Fortalece minha fé para que eu não permita que a ansiedade ou o medo determinem minhas decisões. Silencia os pensamentos que produzem dúvida. Ensina-me a descansar na certeza de que Tu continuas trabalhando, mesmo quando não vejo movimento. Que a Tua paz comece a ocupar o lugar onde antes havia preocupação. E que minha confiança esteja baseada em quem Tu és, não apenas no que consigo ver acontecer. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários uma palavra: confio. Não escreva apenas como um comentário comum. Escreva como uma decisão de continuar confiando em Deus, mesmo durante o silêncio. Inscreva-se no canal se você deseja fortalecer sua fé com mensagens profundas e bíblicas,
que ajudam a entender os processos que Deus usa para transformar nossa vida. No próximo vídeo, vamos falar sobre algo que muitas pessoas enfrentam nesses momentos: o erro que muitos cristãos cometem durante a espera.